Olá, bem-vindos mais uma vez ao quarto episódio. Estamos no quarto episódio já, né? Quarto episódio da segunda temporada do Podeng, a CEA, que é um podcast voltado para o mundo da engenharia, da arquitetura, e é uma colaboração do CREA Minas Gerais com a CEA, que é a Associação de Engenheiros Agrônomos de Andradas. Então, todo mundo seja bem-vindos. E a gente está continuando com esse assunto legal pra caramba de cidades inteligentes, só que hoje nós vamos falar sobre indústrias 4.0. E então preste atenção que esse assunto é muito legal. E para falar aqui com a gente de indústrias 4.0, eu estou recebendo o Thalisson de Souza Barbosa. Eu vou apresentar ele porque eu gostei da apresentação. Possui graduação em engenharia elétrica pela PUC de Minas, formação pedagógica em Física pela Universidade de Franca e mestrado em Engenharia Elétrica pela Unicamp. Atualmente leciona no curso de Engenharia Elétrica aqui na PUC Minas e tem um monte de experiência em distribuição de energia elétrica, geração distribuída, operação de sistemas elétricos, de potência, otimização, matemática, máquinas elétricas, eletrônicas, potência, com atuação em automação e controle de processos industriais. Então, assim, ó, gabaritadíssimo para a gente falar sobre o assunto. Thalisson, muito obrigada. Muito obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom. Thalisson, eu aprendi uma coisa. Indústrias 4.0 quer dizer que seria a quarta revolução industrial. Exatamente. Exatamente. O que essa quarta evolução industrial teve de diferente das outras? Amanda, é até difícil de definir qual que é essa diferença principal. São uma série de aspectos, né? Nós conseguimos definir muito bem as três primeiras e a quarta, ela é quase que um conceito abstrato, né? Então, a primeira, nós temos a mecanização da indústria, a introdução das máquinas a vapor. A segunda, a era da eletricidade e do petróleo nas indústrias, né? E quando a gente fala eletricidade, são produções eletromecânicas. A terceira, nós já temos a digitalização da indústria, onde o computador entra nas indústrias, né? Sendo fomentado pelo controlador lógico programável. Ou seja, a era da automação é a era da indústria 3.0. Né? Então, o que define a indústria 4.0 é, muitas das vezes, até a utilização das tecnologias anteriores, né? Mas de forma extremamente conectada e inteligente. Hoje, nós observamos a indústria 4.0 de um prisma do aumento da eficiência da produção industrial, com conectividade entre os processos industriais de forma extrema, né? E a produção inteligente, né? Você até citou as cidades inteligentes, aqui nós estamos falando de produção inteligente, né? De número mínimo de resíduos gerados, alta eficiência produtiva, e tem um fator que é muito legal, que é a personalização da produção. Ou seja, agora com a indústria 4.0, o cliente pode personalizar o produto, né? Sem que isso tenha que parar a cadeia produtiva para que se produza um produto exclusivo para o cliente, né? É a cadeia produtiva, a depender da escolha do cliente, ela se auto-adaptar para poder gerar esse produto de forma autônoma para ele. Então, se você for pensar, é porque eu fico pensando assim, é fácil, realmente, se você ver, é muito fácil de você identificar as outras revoluções industriais. Você não tinha, né, você fala sobre máquina a vapor, antigamente as coisas eram movidas a tração animal, tração humana. Exatamente. Aí você tem ali uma expansão de uma indústria, de uma indústria que utiliza carvão para poder máquinas a vapor. Então, nossa, então você melhora ali a produção. A hora que você vai industrializando, aí você pega uma parte elétrica, fala, puxa vida, olha como é que fez toda a diferença. E aí você começa a trazer ali uma parte de computacional e tudo mais. Quando chega agora, aí a gente fica pensando, puxa vida, o que tem de diferente então dessa automação toda? Realmente a parte da inteligência que a gente começa a ver. Veio um podcast passado e a gente estava falando sobre essa automação, na parte de cidades inteligentes, que a gente começa a entender sobre Big Datas. Então, que é a utilização de informações para que as coisas possam andar de forma mais sustentáveis e inteligentes. Então, sei lá, por exemplo,
Semáforos inteligentes, eu achei essa parte muito legal, porque o próprio semáforo, ele vai olhando se o trânsito ali naquela parte tá mais demorado ou não, se ele tem que ficar mais tempo aberto, se ele tem que ficar mais tempo fechado, então isso é uma parte inteligente. A indústria 4.0, então, você olhar e falar assim, ó, é uma inteligência que você está colocando ali dentro para que a gente tenha uma parte mais de sustentabilidade e redução de desperdício de material, por exemplo. Exatamente, é isso mesmo. Você até citou um dos pilares da indústria 4.0, que é o próprio Big Data, né? Que é o grande volume de dados gerados, né? Que é onde eles vão ser tratados, analisados e armazenados. São um dos pilares da indústria 4.0. E dentro desses pilares nós podemos citar outros que são aplicados à indústria 4.0, mas quando a gente fala esse termo 4.0, é tudo que nós observamos de forma conectada, vamos dizer assim, né? Então, os semáforos aplicados às cidades inteligentes, eles geram dados. Esses dados precisam ser armazenados, processados, né? E inteligentemente conectados, né? Então, o Big Data, ele está presente até nas cidades inteligentes. E ele é um preceito fundamental para a indústria 4.0, assim como a computação em nuvem. Nós já utilizamos, todo mundo tem algum dado armazenado na nuvem, né? Assim como o IoT, né? A internet das coisas, assim como manufatura aditiva, a impressão 3D, dizendo de uma maneira mais simples, né? E outra, se nós geramos muitos dados e esses dados dizem respeito à produção industrial de uma indústria, esses dados têm de ser não só armazenados, mas também eles têm que ter uma segurança atrelada, né? Então, a segurança no armazenamento de dados, transmissão e processamento de dados é muito importante. Então, nós temos que ter segurança no armazenamento dos dados e se nós fôssemos definir mesmo a indústria 4.0, seria isso, é um grande volume de dados que estão sendo tratados a todo momento, né? E, sem dúvidas, o Big Data é um dos pilares da... Eu acho que assim, ó, a gente está chegando num ponto em que quem possui a informação se tornou o rei. Exatamente. Então, porque a informação em si é o que traz para as pessoas tomadas de decisões mais certeiras, mais inteligentes. E quando você fala muito sobre indústria, o que a gente tem na cabeça? A gente tem aquelas fábricas que tem uma chaminé que fica saindo uma fumacinha ali dentro, que tem um monte de peão trabalhando ali. E aí, quando você traz essas informações sobre esse tipo de automação, o que vem na minha cabeça? Uma diminuição, por exemplo, de um quadro de colaboradores, porque as coisas se tornam muito mais inteligentes. Mas, ao mesmo tempo, profissões novas, porque você tem que lidar com dados importantes que você está gerando ali. Exatamente. Como que a indústria, como que essa revolução da indústria 4.0 vai mexer no mercado hoje? Nossa, é um tema legal, eu gosto de discutir porque não tem uma resposta correta para isso, né? E as coisas hoje mudam muito rápido. Ninguém esperava uma IA generativa igual o ChatGPT, DeepSeek que nós temos hoje, dessa maneira e tão rápido, né? Então, o mercado está muito dinâmico. Mas sim, e é legal que cada hora a gente pode olhar de um prisma. Se nós olharmos de um prisma de um dos outros pilares da indústria 4.0, que é a robótica industrial. A robótica, por si só, é a indústria 3.0, mas a robótica inteligente, indústria 4.0. Se nós olharmos para um integrador de robótica industrial, como que ele vai olhar para esse problema? Ele vai olhar para o problema da seguinte maneira: não, nós não substituímos trabalho, né? Nós melhoramos a ergonomia e a segurança dentro do ambiente industrial. Esses trabalhos eles vão sendo mudados com o decorrer do tempo. Sai o operador e entra o manutentor dos robôs, né? Ou seja, a mão de obra ela tende a ser sempre mais especializada, né? Esse é um prisma e realmente isso vai acontecer. E é isso que foi acontecendo com as outras revoluções. Pensa só, até nos filmes mais antigos, telefonista me ligue com alguém, né? Tinha uma pessoa que ela interconectava eletricamente seu ponto de telefone com o outro telefone, né? E isso não existe mais.
né? E nós não vimos um grande problema desse serviço não existir mais, porque essas mudanças elas foram graduais e num período mais longo. Mas é que eu acho que agora as coisas estão acontecendo muito mais rápido. Exatamente, nós não estamos conseguindo repor esses profissionais na taxa com que a mudança está acontecendo. Então, sim, pode ser que o desemprego seja um problema devido à introdução de dispositivos inteligentes na indústria. Nós não precisamos nem ir para a indústria para a gente ver. Se você vai no mercado hoje, qualquer mercadinho tem o totem de autoatendimento. Eu mesmo só vou no totem de autoatendimento. Né? Nós vemos lá que agora um operador, que ele fica só de olho para ver se tem alguma diferença na pesagem do produto, né? Ele consegue assistir ali 6 caixas diferentes, ou seja, são serviços de 6 pessoas sendo feito por uma só e que com certeza não tarda a ser minado essa função também, né? Porque cada vez com os dispositivos mais inteligentes eles conseguem discernir essas pequenas diferenças, né? Então, a taxa com que está acontecendo, nós não estamos conseguindo repor. E isso se agrava um pouco mais em países que têm a nossa característica, que são países subdesenvolvidos, né? Nós estamos aqui no Sudeste, nós estamos parece outro país dentro do nosso. Eu ia falar isso. E mesmo pelo prisma do Sudeste é desafiador, né? É que assim, ó, se a gente for pensar sobre essa inteligência das indústrias, o pessoal fala assim, tá faltando essa mudança de mentalidade das pessoas em relação a trabalhos operacionais. Por mais que a gente tenha uma tecnologia que te ajuda ali naquele maquinário, a gente entende que aquele operador da máquina e tudo mais, ele tem que ter um ensino, eu vou falar uma educação no sentido de conhecimento muito maior para poder entender. O que a gente fala sobre, por exemplo, o ChatGPT, eu sou fã. Eu uso ele para absolutamente tudo na minha vida. Ele tem uma plaquinha na minha sala de funcionário do mês. Só que ele não... você não pode pegar... Você precisa minerar a informação que ele está te dando. Então, às vezes eu faço alguma pergunta para ele e eu falo para ele, assim, você não procurou no lugar certo, você está me dando uma informação que é errada. E aí ele fala, ops... Você entendeu? Então, eu falei, busca essa informação em tal lugar que você vai conseguir achar. Então, a gente vai treinando ele. Quando a gente fala, por exemplo, dessas automações, dessas informações, eu acredito que você tem que ter uma competência, desenvolvimento de competência, de entender muito mais sobre que dados que aquela máquina está me fornecendo para que eu realmente consiga tomar uma decisão melhor. Então, eu acho que para o operário, ele sai muito mais daquele trabalho braçal e passa para um trabalho muito mais intelectual. Exatamente. E é esse o ponto. Às vezes nós não conseguimos repor esse profissional no mercado de trabalho. Por quê? Porque ele tem deficiências básicas no ensino, vamos dizer assim, no ensino formal da formação dele, né? Porque... Como nós somos um país subdesenvolvido, né, às vezes a pessoa começa a trabalhar muito cedo, né, e o mais engraçado, nós começamos a ver isso diminuir e agora volta a aumentar, né, tem muito aluno saindo das escolas já para trabalhar, para poder ajudar no sustento da família, e depois para você tirar esse aluno do mercado de trabalho, né, e voltar ele para a sala de aula? Voltar ele para a sala de aula, você não consegue voltar ele no ponto onde ele parou mais. Mas eu acho que esse é uma grande questão, mas é que aí se a gente for começar a falar sobre educação, a gente acaba fugindo. Eu ainda acredito que a formação acadêmica que a gente possui no nosso país, ela não é voltada para o mercado de trabalho. Então, e ninguém te ensina a trabalhar. Então, você está ali, você recebe um monte de informação, você te joga para o mercado de trabalho, você forma, você olha e fala, e aí, como é que começa? Você entendeu? Então, eu acredito que a gente tem essa falha. Mas, por outro lado, nós vivemos num país em que tem uma quantidade grande de informação, através, por exemplo, de um ensino EAD, que fica fácil da pessoa adquirir esse conhecimento. Eu acredito que a gente precisa começar a entender sobre quem é a nossa verdadeira mão de obra hoje.
Então, cadê a nossa verdadeira mão de obra? Então, para as indústrias elas estão trabalhando com essa modificação, essa automação, mas ao mesmo tempo ela está buscando um operário que a gente chama de chão de fábrica, que é a pessoa que às vezes nem terminou o ensino médio e está ali trabalhando. Então, como é que você quer que ele vá trabalhar com esse tipo de conhecimento, se ele não foi ensinado esse tipo de conhecimento? E é um tipo de conhecimento que a gente não tem em ensino superior hoje. A gente só tem nessas formações separadas, cursos livres. Isso, exatamente. Há deficiência, sim, né? Mas o aluno, vamos pensar no aprendizado da pessoa para ela se atualizar frente ao mercado, né? Quando nós falamos no estudo EAD, eu vejo o estudo EAD como sendo mais difícil que o estudo presencial. Mas ele é 80% da educação superior do Brasil, né? Exatamente. Então, o aluno, ele tem que ter mais bases sólidas, porque o aprendizado é mais autônomo. Né? E para nós sermos autônomos no aprendizado, as nossas bases têm de ser mais sólidas, né? Mas sim, é indiscutível, né? As possibilidades de capacitação frente às disponibilidades dos cursos, né? E os cursos mais tradicionais, realmente eles ainda não abarcam todas as questões que estão hoje em voga no mundo, né? Tanto que nós vimos, você citou o ChatGPT, né? E ele caiu como uma bomba, assim, porque não foi uma coisa muito gradual, né? Não, foi assim, olha, apareceu isso aqui, os alunos estão usando no começo do semestre, pessoal, né? E eu também super incentivo o uso, né? E eu também incentivo aos alunos buscarem capacitações, né? As empresas, elas têm um papel legal nesse ponto também, que elas nos auxiliam muito, né? Nesse quesito com os programas de estágio, né? Elas ajudam a nós direcionarmos a formação do aluno frente às necessidades do setor, né? Então, é nesse que eu ia entrar, porque se você quando você estava falando, por exemplo, de indústria 3.0, que você está falando de uma automação, certo? Uhum. E aí você chega agora na 4.0, que seria mais a utilização dessas inteligências para essa automação. Isso. Só que a gente está aqui na 4.0, mas a nossa formação está na 3.0. Exato, exatamente. Isso mesmo. Porque quando a gente fala, por exemplo, esse é um podcast voltado para arquiteto e para engenheiro. Uhum. Então, a maioria dos engenheiros, quando eles têm formação, eles têm a formação acadêmica, tudo mais, e esse entendimento da 3.0. Exato. E aí a gente está agora que o pessoal fala assim, é tudo muito novo. Não é muito novo. Quando a gente fala, por exemplo, de IoT, todo mundo fica assim, nossa, o que é IoT? Você pega com essas geladeiras inteligentes. Aí você compra a geladeira. Aí a geladeira, ela mais ou menos entende o que você tem ali dentro. E aí você tem um visorzinho que você fica colocando. Faltando, sei lá, requeijão. Aí você clica lá. Tem algumas ainda que em grandes cidades consegue mandar, por exemplo, que seria a ideia, para um supermercado. O supermercado pega e manda a compra para você dentro da sua casa. Então, nós já utilizamos esse tipo de coisa no nosso dia a dia e ainda falta essa bendita dessa formação. Porque a gente fala de 4.0 para o pessoal de engenharia, de arquitetura, todo mundo fala, nós ainda estamos pensando em como automatizar algumas coisas, e aí as indústrias já estão falando de utilizar os dados para tomada de decisão, um negócio tipo, que a gente acha sobre isso, vai chegar na indústria e fala, Alexa, ligue as máquinas, sabe? Não, você levantou um ponto que é legal, é isso mesmo, é isso. Mas até porque a indústria, ela ainda está no 3.0, né? Muitas das indústrias, né? E algumas delas, quando nós perguntamos assim, 4.0 para a gente, ou seja, para a gente nós definimos o 4.0 assim, né? E na verdade é um conceito bem mais abrangente do que tudo isso. E, por exemplo, você citou o IoT, nossa, é uma coisa muito antiga, transcende até a própria criação da indústria
indústria 4.0 em 2011, né? 2014, 2015 eu trabalhava bastante com isso, né? Desenvolvendo sistemas conectados, os sensores conectados, a casa conectada, né? E nós fomos vendo um desenvolvimento gradual, né? E hoje um dos pilares do 4.0. E sim, principalmente cursos de engenharia, eles tendem a ser um pouco mais conservadores, né? E aí é toda uma mudança estrutural. Eu concordo com você que nós temos que ter um profissional mais atualizado. Nós tomamos muito cuidado com isso, né? Só que tem um detalhe que é bem legal. Quando nós atualizamos o curso, nós somos avaliados, né? E se a forma como o curso não é avaliado não atualiza, como que nós vamos ter uma mudança de paradigma num curso? Vou trazer para a minha área de engenharia elétrica, se a avaliação e como nós somos avaliados no mercado e pelo próprio Ministério da Educação, ele Não foi ainda atualizado. é conservador e com base